A Verdade sobre os Discos Voadores, capítulo 9. Espaçonaves gigantes. O primeiro dia memorável desse registro dramático foi 18 de julho de 1967. Até a noite foi um dia comum no posto astronômico soviético, perto de Kazan. À medida em que escurecia, dois de seus astrônomos começaram a fazer observações de rotina. De repente, um enorme objeto voador surgiu, movendo-se rapidamente pelo céu. Ao passar por cima do observatório, o seu brilho alaranjado tornava-o facilmente visível na escuridão. Era uma visão maravilhosa. Um enorme aparelho em forma de crescente, pelo menos 8 vezes maior do que qualquer avião conhecido. As pontas do crescente estavam apontadas para trás, emitindo uma espécie de jato. Voando a uma velocidade incrível, essa espaçonave gigante perdeu-se de vista dentro de alguns segundos. Os dois astrônomos ficaram abalados com este fato. De início, eles nada comunicaram, com medo que ninguém lhes desse crédito. Porém, a confirmação da espaçonave gigante foi logo feita por outros astrônomos. No dia 8 de agosto, um outro aparelho enorme em forma de crescente voou sobre o posto astrofísico soviético em Kislovodsk, que é controlado pela Academia de Ciências Soviética. A aparição foi registrada pelo astrônomo Anatoly Sazonov, um dos 12 astrônomos que viram essa gigantesca nave. Nos dias 4 de setembro, 18 de outubro e em vários outros dias de 1967, espaçonaves semelhantes a esta foram avistadas sobre o sul da Rússia e localizadas por astrônomos. Durante o mês de fevereiro de 1968, algumas dessas notícias foram confirmadas em Moscou numa declaração sancionada oficialmente. As revelações mais surpreendentes foram os cálculos feitos pelos astrônomos do Observatório de Kazan, depois de várias aparições da enorme espaçonave. O diâmetro desses crescentes voadores oscilava entre 500 e 600 metros. A sua velocidade era aproximadamente 5 km por segundo, ou 11.160 milhas por hora. Essa notícia liberada e aprovada oficialmente foi dada a público pelo Dr. Fritz Ziegel, um destacado cientista da nova Comissão de Investigação de UFOs, que fazia parte do Comitê Nacional dos Cosmonautas. O Dr. Ziegel era também uma pessoa indispensável no Instituto de Aviação de Moscou. Algumas das provas soviéticas foram omitidas na declaração de Ziegel, porém isso não influiu para reduzir o interesse da FA dos Estados Unidos. Numa apresentação pública anterior, esse cientista havia enfatizado que os UFOs provinham de um mundo mais adiantado. Ele havia também criticado a zombaria das testemunhas e o desmentido das provas nos Estados Unidos e na Rússia. Instando para que se pusesse um fim ao sigilo, ele havia solicitado uma troca mundial de informações sobre os UFOs e um esforço conjunto de todos os cientistas a fim de estabelecer a verdade. Em sua nova posição como conselheiro íntimo do general Stolerov, o Dr. Ziegel poderia ser uma real ameaça ao sigilo da USAF. Se ele conseguisse apresentar provas soviéticas convincentes sobre a realidade dos UFOs, isso seria muito grave. Mas, se isso incluísse prova de que espaçonaves gigantes estariam agindo perto de nosso planeta, seria quase certo que isso despertaria uma onda de temor. O Projeto Colorado cairia, e o que é pior, seria revelado imediatamente o sigilo da FA, aumentando a possibilidade de pânico. Apenas 2 anos antes, a FA havia enfrentado perigo idêntico quando transpirou a notícia de uma espaçonave gigante. Na noite de 15 de fevereiro de 1965, um avião comercial Tigre voador fretado pelo Departamento da Defesa estava atravessando o Pacífico, transportando um grupo de homens do Exército e da Força Aérea para o Japão. O voo estava a cerca de 1 hora de Tóquio quando o radar da cabine do piloto localizou 3 objetos grandes deslocando-se a grande velocidade. De início, o operador do radar e os pilotos pensaram que o aparelho de radar não estava funcionando bem. Não tinham nunca ouvido e visto sinais tão fortes numa tela de radar. Depois, uma luz avermelhada surgiu no céu, em cima e à esquerda do avião. Olhando para o alto, o capitão viu 3 enormes objetos de formato oval. Descendo a grande velocidade em formação unida, pareciam dirigir-se diretamente para o avião. O capitão mudou depressa de rumo e depois parou.
Os 3 UFOs gigantes, desviando para um dos lados, haviam reduzido de repente a velocidade. Estavam agora voando na mesma altitude do avião, ainda em esquadrilha. O radar indicava que eles estavam a 5 milhas de distância, mas mesmo assim eles pareciam gigantescos. Durante vários minutos, a tripulação do tigre voador observava com nervosismo os 3 aparelhos luminosos. Embora não tentassem chegar mais perto, o seu tamanho descomunal os tornava ameaçadores. Enquanto os aparelhos gigantescos continuavam a acompanhar o avião, o capitão enviou um dos tripulantes até a cabine. Em poucos instantes, ele voltou acompanhado de um oficial da FA. O comandante do Tigre Voador esperava que um chamado de emergência pudesse conseguir a vinda de aviões a jato de Okinawa, em caso de necessidade. Porém, o oficial da FA, após uma inspeção dos UFOs gigantescos, aconselhou-o a não tentar isso. Mesmo que os jatos chegassem a tempo, seriam talvez inúteis e poderiam provocar um ataque. Durante vários minutos, as espaçonaves gigantescas continuaram acompanhando o avião, enquanto a tensão aumentava na cabina do piloto. Depois, a formação dirigiu-se repentinamente para cima. Aumentando a velocidade até 1.200 nós, os aparelhos desapareceram em poucos segundos. Quando o avião aterrissou, o Serviço de Inteligência da FA enviou um comunicado em código para o Pentágono. Ele provocou um grande impacto. O oficial da FA que havia visto os grandes aparelhos tinha calculado o seu tamanho usando como base a distância de 5 milhas. Se ele estava certo, as 3 espaçonaves deviam ter mais ou menos 2.000 pés de comprimento, e talvez até mais. Felizmente para a FA, eles haviam descido sobre o oceano. Se tivessem descido sobre uma cidade grande, nada teria impedido o pânico. De início, a FA pensou que o caso estivesse mantido em sigilo, mas, um mês depois, foi-me enviado um comunicado à ANICAP por um capitão da FA no Japão. Após analisar o caso, nós o descrevemos com detalhes no Investigador de UFOs, órgão da ANICAP para seus membros, porém, por sugestão de um conselheiro psicólogo, nós reduzimos o cálculo de seu tamanho para 700 pés. Na época em que foi publicado, o surto de aparições de 1965 havia se tornado quase assunto diário e o encontro tido pelo tigre voador não era muito conhecido. Mas, logo depois, este serviço de inteligência da FA levou outro susto, quando as notícias de primeira página descreviam a aparição na Antártica de um enorme disco voador. Quando o secretário da Marinha Argentina confirmou que tinham sido tirados filmes dos enormes objetos voadores, alguns oficiais do QG da FA temeram que a censura terminasse. Se as fotos da espaçonave fossem liberadas para a imprensa mundial, os resultados poderiam ser desastrosos. Talvez as altas autoridades argentinas soubessem disso. Talvez tivessem sido forçados a reter as provas. Seja qual for o caso, os filmes não foram nunca liberados e, na excitação da onda de aparições de 1965, a maior parte do público esqueceu-os. Para a FA, isso foi um grande alívio. Desde 1953, ela sabia que espaçonaves gigantescas estavam agindo perto de nosso planeta. Pelo menos 9 vezes, grandes espaçonaves alienígenas tinham sido vistas ou localizadas em órbita, ou quando desciam perto da Terra por breves períodos. Cada vez que isso aconteceu, foi uma provação para os sensores da FA, que lutavam para esconder os comunicados ou dar uma explicação para os mesmos quando o sigilo falhava. Durante o ano de 1953, a FA começou a realizar experiências com um novo tipo de radar de longo alcance. Quando faziam os testes iniciais, os operadores da FA ficaram espantados ao apanhar um objeto gigantesco em órbita próxima ao Equador. Sua velocidade era quase de 18.000 milhas por hora. Verificações repetidas mostraram que a localização estava certa. Um certo objeto voador desconhecido de grande tamanho estava voando em torno da Terra, a 600 milhas de altura. Logo depois desse, um segundo objeto enorme aproximou-se da Terra. Seguido pelos peritos em radar da FA, ele também entrou em órbita a cerca de 400 milhas de distância. Os chefes do Departamento de Defesa alarmados estabeleceram depressa um projeto de emergência para a detecção de satélites em White Sands, Novo México. O cientista a cargo dessa pesquisa secreta foi o Dr. Clyde Tombaugh, descobridor do planeta Plutão, o único astrônomo famoso que confessou ter visto um UFO.
A varredura do céu foi um projeto das Forças Armadas Conjuntas, sob a supervisão da Ordnance Research do Exército. No mês de fevereiro de 1954, foram descritos planos para a pesquisa de satélites em um trabalho para a Sociedade Astronômica do Pacífico. Citando o Dr. Tombaugh, ele mencionava que deveria ser usado um equipamento telescópico especial. Esse trabalho havia sido escrito antes que o projeto começasse, e não havia alusão a espaçonaves gigantescas. Essa atividade foi chamada de pesquisa de objetos naturais. Mas a imprensa percebeu imediatamente que havia uma história oculta. Em White Sands, as autoridades da Army Ordnance foram saturadas de perguntas. Haviam satélites realmente desconhecidos? De onde provinham? Quantos haviam? Isso já havia acontecido antes? De início, os sensores começaram a manter sigilo, porém o Dr. Tombaugh convenceu-os de que isso era imprudente. No dia 3 de março, foi liberada em White Sands uma explicação oficial aprovada pelo Pentágono. As Forças Armadas, segundo a Army Ordnance, estavam pesquisando pequenas luas, objetos naturais que tinham vindo do espaço e agora estavam girando em torno da Terra. Eles não tinham sido seguidos e nem descobertos antes, segundo um porta-voz, porque estavam seguindo órbitas próximas ao Equador, e a falta de observatórios nessa região tornava-os mais difíceis de serem localizados. Além disso, câmeras especiais de seguimento automático deslocando-se na velocidade dos satélites seriam necessárias, porque tais objetos de alta velocidade refletiam pouca luz e as câmeras comuns telescópicas não os revelariam. A intenção das Forças Armadas, explicou o porta-voz, era a de localizar pequenas luas apropriadas para serem usadas como bases espaciais e para o lançamento de mísseis em defesa do país. Não havia indícios de que satélites desconhecidos pudessem ser aparelhos controlados inteligentemente. A declaração oficial insinuava que eles eram objetos como os asteroides e não havia nada de grave. Isso era uma explicação absurda, pois seria impossível que vários asteroides vindos do espaço sem nenhum controle entrassem em órbitas exatas. Nos primeiros dias, temeu-se no Pentágono que essa falsa explicação pudesse ser publicamente rejeitada. No QG da FA, houve uma preocupação maior. Se falhasse o sigilo sobre a pequena Lua, a explicação de verdadeira espaçonave poderia surgir como a única alternativa. Se isso acontecesse, poderia fazer lembrar um tema perturbador de uma possível migração alienígena para o nosso mundo. A FA tinha bons motivos para temer qualquer notícia desse tipo, pois esse tema tinha sido escrito por um oficial de alta patente do Serviço de Inteligência da FA, Coronel W.C. Odell. O motivo dele ter sido escrito era um mistério. Para aumentar a confusão, ele havia sido liberado pela revisão e segurança da FA. Numa época em que a grande onda de aparições de 1952 continuava ainda bem viva nas mentes de muitas pessoas. Intitulado O Planeta Terra, Abrigo para a Vida Extraterrestre, o artigo começava com as seguintes palavras: admitindo que seres superinteligentes de um outro sistema solar estejam procurando um planeta conveniente para o seu segundo lar, por que a Terra seria escolhida? O coronel Odell tinha evitado sentimentalismos, porém suas brandas sugestões tiveram um poderoso impacto. Segundo a sua teoria, os seres alienígenas de um planeta moribundo estavam procurando e reconhecendo o nosso mundo para sua nova habitação. Um planeta bem semelhante ao deles, a fim de que pudessem sobreviver aqui perpetuando a sua raça. O coronel Odell nada fez que indicasse uma ocupação violenta da Terra. Mas, se a sua estimativa estava certa, então o planeta Terra poderia tornar-se, por bem ou por mal, um abrigo para a vida extraterrestre. Quando este artigo surpreendente me foi mostrado no Pentágono, fiquei admirado por ter sido liberado para publicação. A pedido do porta-voz de UFOs da FA, Albert M. Schopp, mostrei o manuscrito a um meu amigo editor em Nova York. Porém, as determinações da FA o deixaram perturbado. Odell não era para ser identificado como um oficial da FA. Além disso, a permissão dada pela revisão e segurança da FA não era para ser mencionada. O que mais perturbava o editor era essa permissão oficial, quando a FA continuava a desmentir a existência de UFOs em declarações públicas.
Ele resolveu, por fim, não correr o risco de ficar envolvido em alguma manobra do Pentágono, embora esse artigo tenha indubitavelmente despertado a atenção de todo o país. Nas semanas seguintes, o manuscrito do Coronel Odell foi mostrado a alguns membros selecionados da imprensa de Washington. Ao que parece, as restrições da FA os deixavam também preocupados. Pelo que sei, ele nunca foi publicado, pelo menos por nenhum serviço noticioso ou revista nacional. Mas os sensores do QG, que tinham sido suplantados pela revisão e segurança, sabiam que o artigo sobre migração do Coronel Odell não tinha sido esquecido. Se tornasse pública a crescente prova das espaçonaves gigantescas, a conclusão do serviço de inteligência seria também publicada, aumentando o perigo de pânico. Durante todo o ano de 1954, novas notícias deixaram a FA em constante alerta. No dia 5 de maio, 2 objetos enormes manobraram a grande altura sobre Washington, seguidos pelo radar do Aeroporto Nacional. No dia seguinte, o radar da Marinha seguiu um enorme aparelho voando a 90 mil pés sobre a capital. No dia 12 de junho, outra nave gigantesca, ou talvez a mesma, surgiu à noite, pairando a 79 mil pés entre Washington e Baltimore. A defesa aérea enviou imediatamente caças a jato, prontos para atacar no caso da espaçonave descer ao alcance de seus tiros. Durante 1 hora, esse aparelho gigantesco manteve a sua altitude, enquanto os caças a jato da FA voavam inutilmente debaixo dele. Depois, ele subiu rapidamente, perdendo-se de vista. 2 dias depois, à noite, essa mesma espaçonave ou uma semelhante voltou sobre a região de Washington. Dessa vez, ela ficou por 2 horas, evoluindo entre a capital e Baltimore. Novamente, os jatos da defesa aérea foram enviados com urgência, tendo sido dado o sinal de alerta em todo o litoral. Porém, esse aparelho alienígena não dava sinais de hostilidade, nem nenhuma indicação de seu objetivo. Durante quase um mês, esse fato foi ocultado. Quando ele surgiu nos jornais, a defesa aérea confirmou o alerta, mas alegou que os pilotos de caça nada tinham visto. Mais tarde, um piloto da FA, meu conhecido, contou-me a verdade sobre essas 2 horas de tensão. Foi como um pesadelo ver aquele aparelho gigantesco. Não sei o que teríamos feito se ele descesse e se aproximasse de nós. Só o fato de pensar em atacá-lo já me dá calafrios. Falei com outros 2 pilotos quando aterrissamos. Estavam tão assustados quanto eu. Durante o mês de outubro de 1954, um novo enigma se juntava às espaçonaves gigantescas. Em uma declaração à imprensa, a NASA disse que havia recebido sinais estranhos de um objeto desconhecido que voava em órbita. Logo depois disso, um astrônomo francês revelou publicamente que ele também havia ouvido sinais provenientes de uma fonte desconhecida circulando em volta da Terra. Segundo as notícias, não se podia reconhecer nenhuma mensagem. Para a FA, essas notícias de espaçonaves gigantescas eram especialmente alarmantes devido ao pânico em potencial. Embora as notícias comuns sobre UFOs tivessem às vezes provocado inquietação, eram muito menos agourentas. Porém, as espaçonaves gigantescas poderiam estar levando em seu bojo um grande número de seres alienígenas. Embora não houvesse prova disso, o público poderia pensar que os aparelhos gigantescos fossem parte de um plano de invasão. Para muitos analistas, na FA e na NICAP, não se acreditava em hostilidade. Durante o longo reconhecimento feito pelos UFOs, a maioria dos encontros não havia representado perigo. E as espaçonaves gigantescas não haviam sido hostis durante as suas raras visitas. Se houvesse intenção de atacar, por que essa espera de 7 anos, desde as primeiras aparições em massa em 1947? A possibilidade de ataque não poderia ser desprezada, mas em 7 anos teríamos tido alguma indicação. Embora isso fosse baseado na lógica humana, não havia motivo para acreditar que os alienígenas tivessem um objetivo muito diferente. Infelizmente, o sigilo tem aumentado o perigo de um pânico devido à crescente suspeita de que algo assustador existe por detrás do sigilo. No ano de 1955, os sensores foram atacados de rijo pelo colunista sindicalizado Stewart Alsop. Por intermédio de fontes altamente situadas nas repartições do governo, inclusive no Conselho de Segurança Nacional, Alsop tinha sabido o verdadeiro motivo para as operações de emergência de detecção de satélites. A essa altura,
O projeto do Monte Wilson tinha sido acrescentado ao inicial em White Sands. Nessa coluna de alcance nacional, Alsop revelou a pesquisa intensiva pela obtenção de satélites artificiais. O seu modo de descrever a explicação dada sobre as pequenas luas irritou as altas autoridades no Pentágono e no Conselho de Segurança Nacional. Em um outro artigo, Alsop noticiou que o secretário do CSN, Cutler, estava tão furioso que seus amigos íntimos do CSN tinham medo de serem vistos em sua companhia. A fim de evitar mais revelações, a censura na varredura do céu foi aumentada, juntamente com tentativas para suprimir as notícias sobre espaçonaves gigantescas. Mas em 1960, um caso importante foi confirmado apesar dos censores. No dia 25 de agosto, um satélite misterioso foi visto e seguido durante vários dias. Foi fotografado pela Grumman Aircraft Corporation, e todos os esforços para desmentir as fotos foram inúteis. No dia 18 de maio de 1961, um outro misterioso objeto em órbita foi descoberto. A notícia chegou de modo surpreendente do Observatório Smithsoniano em Cambridge, Massachusetts, que trabalha em íntima ligação com a FAA, controlando uma rede mundial de estações de seguimento. O satélite foi localizado pela primeira vez em Júpiter, na Flórida, informou o Observatório Smithsoniano à imprensa. Chamando-o de satélite brilhante, não suspeito e inesperado, as autoridades disseram que ele podia ser visto a olho nu sob condições favoráveis. As estações de seguimento de satélites em todo o mundo foram solicitadas a auxiliar no seguimento do mesmo, disse o porta-voz. O Observatório Smithsoniano alertou também a sua rede de câmeras telescópicas de alta potência para localizarem e fotografarem esse objeto desconhecido que voava em órbita. Mais tarde, na década de 60, a Junta de Ciência Espacial anunciou um programa para apressar a pesquisa de vida extraterrestre. Paralelamente, a NASA começou os preparativos para lançar uma espaçonave tripulada com observação feita por robôs e dispositivos de avaliação para uma viagem de 11 anos em nosso sistema solar. Durante esse tempo, espera-se que ele observe e fotografe Vênus, Marte, Júpiter e outros planetas do sistema solar, transmitindo um grande volume de informações para estações espaciais na Terra. O equipamento de robôs verificará constantemente todas as fases da operação, fazendo os ajustes necessários e substituindo as peças defeituosas. A finalidade mais importante dessa espaçonave de reconhecimento automático será a de registrar todas as descobertas das áreas habitadas e transmitir fotos para a Terra, incluindo, se possível, fotografias dos seres alienígenas de tal planeta. Mesmo antes disso, alguns pesquisadores de UFOs suspeitavam que as naves gigantescas eram aparelhos de exploração do espaço, e a viagem de 11 anos provocou um novo exame dessa possibilidade. Com uma raça tecnicamente avançada, tais naves de reconhecimento deveriam sem dúvida transportar equipamento complexo para fotografar, fazer mapas, controlar e registrar as transmissões de rádio e televisão, e possivelmente outros aparelhos desconhecidos para nós. É quase certo que eles estariam ligados a supercomputadores para rápidas avaliações de toda a informação registrada e fotografias. Mesmo que a maioria dessas operações fosse automática, tais espaçonaves enormes dificilmente seriam lançadas em missões importantes sem uma tripulação para controlar o equipamento de reconhecimento e atender às emergências que pudessem surgir. A tripulação poderia incluir alienígenas experientes com poder para tomar decisões após transmitirem constantemente suas descobertas para o seu planeta de origem. Ou então eles poderiam, em primeiro lugar, ter de tomar decisões e indicar as ações para os seres que controlam o seu mundo. Isso poderia significar uma longa demora antes que a tripulação da espaçonave pudesse prosseguir. Para executar um reconhecimento minucioso e demorado, tal como a observação de nosso mundo, as grandes naves deveriam logicamente carregar discos voadores ou outros tipos de UFOs para observações a baixa altitude. Os aparelhos de tamanho médio poderiam ter tripulações e os menores seriam operados por controle remoto. Muitos casos provados de que se tem notícia mostraram que as grandes espaçonaves geralmente lançam unidades menores e as recolhem depois com rigorosa precisão. Em 1952,
A tripulação de um bombardeiro da FA seguiu uma formação de UFOs que voavam a 5.250 milhas por hora durante um voo de treinamento sobre o Golfo do México. Uma outra esquadrilha surgiu por detrás do bombardeiro, passou a voar com a mesma velocidade do bombardeiro e depois seguiu rumo a um grande aparelho que havia surgido de repente no radar do bombardeiro. Dentro de segundos, os UFOs menores se uniram no radar com a espaçonave gigante. Evidentemente, esse encontro tinha sido pré-combinado, a fim de recolher as unidades de menor tamanho. Assim que entraram a bordo, a grande nave transportadora aumentou de velocidade até atingir 9.000 milhas por hora e saiu do alcance do radar. Essa notícia do Golfo do México foi liberada no começo de 1953, antes que a CIA assumisse o controle e o sigilo fosse aumentado. A notícia da FA, que me foi entregue com uma permissão oficial, reconhecia que não havia uma explicação convencional para o fato. Mais tarde, os engenheiros de radar calcularam o tamanho da nave transporte, segundo o seu grande sinal no radar. O aparelho gigante teria pelo menos 1.200 pés de comprimento, segundo eles calcularam. Este é apenas um dos muitos comunicados confirmados sobre transportes gigantescos ou naves-mãe, observados visualmente ou seguidos por radar durante o reconhecimento de nosso mundo feito pelos alienígenas. Mas mesmo com todas as provas minuciosas sobre os UFOs, o objetivo dos alienígenas não foi descoberto. Para alguns pesquisadores, a explicação mais razoável é a necessidade que os alienígenas têm de emigrar para um outro planeta. Os habitantes da Terra terão de enfrentar esse problema urgente em alguma época no futuro, como já salientaram os cientistas. Naquele futuro distante, a Terra poderá perder o seu oxigênio. Poderá tornar-se fria à medida em que diminui o calor do Sol ou poderá tornar-se muito quente devido à expansão do Sol. Os homens tentarão sobreviver construindo cidades subterrâneas com atmosferas e temperaturas controladas. Ou então poderá tentar fugir para outro planeta que não seja muito diferente da Terra. Como já foi debatido, a migração em massa não é mais considerada um sonho da ficção científica. Alguns planejadores sérios acreditam que a superpopulação tornará isso inevitável. Conforme foi predito por Andrew Haley, antigo alto funcionário da American Rocket Society, chegará o tempo em que espaçonaves gigantescas transportarão os seres humanos para Marte ou algum outro planeta onde podem ser construídas colônias para os terrestres. Se pudermos conseguir isso, uma raça espacial adiantada poderia ser capaz de realizar uma migração se a existência em seu planeta fosse ameaçada. Poderia ser uma operação difícil e complexa, mesmo para uma raça tecnicamente adiantada. Poderiam ser necessários anos para um reconhecimento completo, para terem certeza de que poderiam viver sem dificuldade no planeta escolhido. Se esse planeta já fosse habitado, o problema de aterrissar sem luta, ajustando-se a uma raça diferente, poderia ser quase insuperável. Mas, se não pudesse ser encontrado nenhum planeta adequado, os alienígenas poderiam resolver que não teriam outra alternativa. Não há prova de que a migração fosse a solução. Se ela fosse possível, qual seria a origem mais provável dos alienígenas e suas naves gigantescas? Nesse caso, também a resposta é desconhecida. Alguns cientistas acreditam que eles teriam de vir de fora do nosso sistema solar. Outros acreditam que eles podem provir de um dos planetas de nosso Sol, ou que os alienígenas tenham estabelecido uma base em um desses planetas. Já em 1948, os cientistas do Projeto Sign debateram cuidadosamente esse problema. As suas opiniões foram mantidas em sigilo até 27 de abril de 1949, quando o QG da FA entregou este resumo à imprensa. Desde que os discos voadores saíram das manchetes pela primeira vez há quase 2 anos, todos quiseram saber se esse fenômeno aéreo não poderia realmente ser uma forma de penetração de um outro planeta. Atualmente, grande parte dos astrônomos concorda que apenas um outro planeta do Sistema Solar além da Terra pode abrigar vida. Trata-se de Marte. Entretanto, até mesmo Marte parece ser relativamente deserto e inóspito, de modo que uma raça marciana estaria mais preocupada com a sobrevivência do que nós aqui na Terra.
Em Marte, existe uma perda excessivamente lenta de atmosfera, oxigênio e água, contra a qual os seres inteligentes, se lá existirem, se devem ter protegido por controle científico. Os cientistas imaginam que isso possa ter sido feito pela construção de casas e cidades no subsolo, onde a pressão atmosférica seria maior, reduzindo assim os extremos de temperatura. Naturalmente, existe também a possibilidade de que a evolução possa ter desenvolvido um ser que possa suportar os rigores do clima marciano, ou que essa raça, se alguma vez existiu, já pereceu. Antes disso, anedotas e caricaturas representando estranhos marcianos já se haviam tornado populares, e essa declaração da FA serviu para reforçar essa ideia. Até mesmo agora, a ideia de uma possível vida em Marte faz muita gente rir. Mas alguns poderiam ficar admirados se soubessem das opiniões discretas de reputados cientistas, inclusive planejadores da NASA. Em 1963, uma alta autoridade da NASA deixou espantados os membros do Instituto de Ciências Aeroespaciais com uma declaração sobre Phobos, a Lua de Marte. Essa autoridade era Raymond H. Wilson Jr., chefe de matemáticas aplicadas. A Lua Phobos, segundo Wilson disse aos cientistas, poderia ser realmente uma base espacial enorme girando na órbita de Marte. Revelando que a NASA estava seriamente considerando essa possibilidade, Wilson revelou também que a administração do espaço tinha planos para sondagens especiais que poderiam dar a solução a esse problema. Segundo ele disse, Phobos tinha sido já um enigma devido à sua órbita típica, que parece violar as leis naturais. Em 1959, o cientista soviético Dr. I.S. Shklovsky anunciou que Phobos era um satélite artificial, baseando suas conclusões em cálculos do Observatório Naval dos Estados Unidos. Phobos, disse ele, estava sendo atrasado por um arraste eletromagnético e atrito atmosférico, mais do que seria possível com uma lua realmente sólida. A explicação era que Phobos era uma esfera oca, uma enorme espaçonave redonda, construída para abrigar uma colônia que teria que fugir de Marte quando o planeta começasse a perder a sua atmosfera. Uma vez que Phobos tem 10 milhas de diâmetro, a análise dos russos abalou muitos cientistas e estabeleceu uma grande controvérsia. Porém, as observações registradas que mais tarde provocaram a decisão da NASA convenceram outros cientistas e peritos espaciais, entre eles o Dr. Fred Singer, conselheiro espacial do presidente Eisenhower, o professor James A. Harder, da Universidade da Califórnia, e o Wells Alan Webb, ambos respeitadas autoridades sobre Marte. A decisão da administração do espaço de investigar Phobos foi baseada em sua estranha órbita, segundo Raymond Wilson declarou aos cientistas. Phobos, disse ele, gira em torno de Marte mais depressa do que o planeta gira em torno de seu eixo, o que não poderia acontecer de modo natural. Ele acrescentou que Phobos é o único satélite no sistema solar que gira mais depressa do que seu planeta. O seu período é cerca de 1/3 das 25 horas da rotação de Marte. Se Phobos for oco, espera-se que os astronautas vindos da Terra se aproximem e entrem no mesmo assim que isso se torne possível. Se ele foi construído para abrigar uma colônia vinda de Marte, ele seria impermeável, a fim de evitar um vazamento de sua atmosfera artificial e seria possivelmente um pequeno mundo, equipado com todas as coisas necessárias para a sobrevivência dos colonizadores. Tal estação espacial gigantesca teria naturalmente de ser construída em seções, trazidas de Marte por aparelhos de tráfego duplo. Phobos foi observado pela primeira vez por um astrônomo em 1877, há quase um século. De acordo com o Dr. Shklovsky, ele deve ter sido construído muito antes dessa data, e, portanto, a possibilidade de encontrar vida a bordo seria pequena. Porém, os integrantes da colônia poderiam ter feito viagens de ida e volta a Marte, construindo abrigos permanentes nos quais pudessem viver em segurança. Tais abrigos poderiam ser cidades no subsolo, tais como as sugeridas pela FA em sua citação de 1949 dos cientistas do projeto SIGN. Ou poderiam ser grandes bases com cúpula na superfície do planeta. Em 1962, foram publicadas provas em apoio dessa segunda possibilidade pelo Dr. Ernest J. Öpik, um eminente astrofísico.
Havia sido descoberta uma saliência fora do comum no equador de Marte, após meses de observação pelos famosos astrônomos Trumpler, Miller e 7 outros do mesmo nível. Antes de confirmarem a descoberta, os astrônomos tornaram a verificar cuidadosamente as suas observações, utilizando métodos diferentes a fim de excluir a possibilidade de uma ilusão de ótica. É um bom exemplo, disse o Dr. Opic, indicando que a saliência equatorial de Marte é oca, uma espécie de telhado feito pelos marcianos que viveram ou ainda vivem sob o mesmo, gozando as vantagens de um clima e atmosfera artificialmente condicionados. As fotografias de Marte tiradas pelo Mariner da NASA foram tiradas a uma distância muito grande para que pudessem mostrar a referida saliência. Mas se Opic e os outros 9 astrônomos estiverem certos, então os nossos astronautas poderão talvez encontrar um mundo oculto sob uma grande cúpula na altura do equador marciano. Mesmo as fotos do Mariner tiradas mais de perto poderão não solucionar o problema. Segundo Bart J. Slately, chefe de relações públicas do Centro Espacial George C. Marshall, teremos talvez que esperar as descidas dos astronautas em Marte para ficarmos sabendo a verdade. Só saberemos com certeza quando lá chegarmos. Várias observações enigmáticas estão também aguardando explicação. Em 1949, uma tremenda explosão foi vista em Marte pelo Dr. Tsuneo Saeki, famosa autoridade japonesa em assuntos marcianos. A sua sugestão, aceita também por outros famosos astrônomos, foi a seguinte: uma bomba atômica havia explodido por acidente ou durante um teste feito por marcianos evoluídos. Durante as maiores aproximações de Marte em relação à Terra, a cada 26 meses, nuvens misteriosas e mudanças de cor têm sido observadas na superfície do planeta por muitos astrônomos. Um dos maiores enigmas se refere aos chamados canais de Marte. Durante anos, muitos astrônomos competentes comunicaram terem visto um desenho geométrico de linhas, uma rede que eles afirmavam não ser por acaso. Alguns também observaram grandes áreas chamadas de oásis, onde as linhas se entrecruzam. Foi sugerido que essas linhas são canais que transportam água das calotas polares e que os oásis são cidades marcianas ou estações de bombeamento. Outros astrônomos rejeitam tudo isso como asneira, explicando que os canais são fendas na superfície do planeta, apesar de seu desenho geométrico, e os oásis são os lugares onde caíram meteoros. Em 1954, quando Marte mais uma vez se aproximou da Terra, uma comissão internacional de Marte foi fundada, com a cooperação da revista National Geographic. A Patrulha de Marte cativou depressa a imaginação do público. Os desenhos publicados pela imprensa e as representações feitas pela televisão recordaram o problema de vida inteligente no planeta vermelho, citando astrônomos bem conhecidos. O Dr. Robert S. Richardson, perito em Marte do Observatório de Palomar, disse que as 9 fotos deveriam mostrar se os canais eram verdadeiros. Em caso afirmativo, então teriam sido construídos ao longo de grandes círculos, a distância mais curta entre os pontos da superfície de uma esfera. Se as fotos mostrarem que os canais ficam ao longo de grandes círculos, isso seria uma indicação de que são obra de seres inteligentes. É concebível, acrescentou o Dr. Richardson, que alguma forma de vida muito diferente da nossa possa ter se desenvolvido em Marte. O Dr. Fred C. Whipple, presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, concordou com a existência de vida em Marte. Não é provável que seja o nosso tipo de vida, mas poderá haver uma forma diferente de vida em Marte, da qual nada sabemos a respeito. A inesperada publicidade desse assunto provocou um problema no QG da FA, uma vez que eles não tinham nenhum controle sobre a comissão de Marte, pelo menos oficialmente. E no mês de abril, a revista geralmente conservadora Reader's Digest aumentou o problema com um artigo intitulado "Existe vida em Marte?". Em lugar de marcianos diferentes e de aparência estranha, a Digest disse que eles poderiam ser criaturas inteligentes semelhantes aos seres humanos. Ela concordava em que Marte havia perdido grande parte de sua atmosfera, mas dizia que, à medida em que diminuía a quantidade de oxigênio,
os seus habitantes poderiam ter aprendido a fabricar oxigênio e também a controlar o problema da temperatura, assim como a FA havia declarado antes, sugerindo cidades no subsolo. Descrevendo as longas investigações de Percival Lowell, o criador do Observatório Lowell, o artigo da revista Digest mencionava a sua convicção de que Marte, perdendo lentamente a sua reserva de água, era um planeta moribundo. A seguir vieram palavras que preocuparam os sensores da FA. E possivelmente os marcianos, seres inteligentes, estariam procurando febrilmente outros planetas para os quais pudessem emigrar. A Terra era o vizinho mais próximo e mais apropriado. Nesse mesmo mês, os jornais americanos citaram um notável perito francês em Marte, o Dr. Gerard Van Couleurs, um dos astrônomos da patrulha de Marte que deveriam observar o planeta no Observatório de Monte Stromlo, na Austrália. Em sua entrevista inicial ao Post da Austrália, o Dr. Van Couleurs declarou: "Existe algo notável em Marte. Se pudéssemos algum dia concluir que havia atividade exercida por seres pensantes em Marte, isso seria um poderoso impulso dado ao pensamento humano." Em um comentário discreto, o Post acrescentou: "Esta não é uma pesquisa apenas para informação acadêmica, é também uma busca de possíveis inimigos no espaço." O chefe da comissão de Marte era o Dr. E. C. Slipher, do Observatório Lowell, a maior autoridade do mundo sobre Marte. A FA já estava preocupada com o grande número de peritos sobre Marte incluídos nesse estudo. Eminentes astrofísicos, astrônomos e meteorologistas vindos de 17 países. O Dr. Slipher disse aos jornalistas que os membros da patrulha fariam uma observação de Marte incessante e em todo o mundo. Seriam publicados constantes boletins de notícias, até diariamente no caso de descobertas importantes. "O que acontecerá se o senhor encontrar prova da vida em Marte?" perguntou um repórter ao Dr. Slipher. "Anunciarei para o mundo todo", respondeu ele. Essas notícias desencorajaram os sensores da FA. Os boletins diários poderiam criar uma excitação febril a respeito de Marte, numa hora inconveniente. Toda vez que Marte havia se aproximado da Terra desde 1948, tinha havido um grande surto de aparições de UFOs. Deixar serem publicados os boletins da Patrulha de Marte dessa vez seria um risco perigoso. O plano de publicidade de Slipher tinha de ser bloqueado. Como isso foi feito continua sendo um segredo, mas a verdade é que não foi publicado nenhum boletim da Patrulha de Marte. Exatamente como os sensores haviam temido, uma onda de aparições começou quando Marte se aproximou da Terra. As notícias surgiam de todo o país e do exterior. A tragédia de Whalesville, as colisões evitadas por pouco, as assustadoras perseguições aos carros eram publicadas diariamente. Porém, nada transpirou sobre as descobertas dos astrônomos até haver terminado a observação. Por intermédio da National Geographic, fiquei sabendo da resposta importante que o Dr. Slipher havia transmitido. Os canais seguiam os caminhos dos grandes círculos. Mas nada disso foi publicado. Apesar da determinação do Dr. Slipher de contar isso ao mundo todo, essa descoberta foi realmente encoberta. Em julho de 1965, o Mariner 4 tirou fotos que mostravam os canais em linha reta de Marte. Isso foi inicialmente negado pelo Laboratório de Jato Propulsão, que controla as operações do Mariner para a NASA. Porém, mais tarde, o chefe do LJP, Dr. William Pickering, admitiu que os canais foram fotografados. A sua existência nos filmes foi confirmada pelo Dr. Clyde Tombaugh, e foram mostradas cópias a ANICAP por um outro perito em Marte, Dr. Frank Salisbury. Porém, os debates prosseguem. Por último, todas essas provas poderão ser rejeitadas. Ou então poderão estar certas e teremos de enfrentar o problema de seres adiantados em nosso vizinho planeta vermelho. Nesse ínterim, continua o mistério das espaçonaves gigantescas. Quer elas sejam de Marte ou de outra origem desconhecida, esse não é o problema principal. Está registrada a prova de sua existência. Precisamos saber urgentemente a finalidade da vinda dessas naves gigantescas e que estão nos observando, bem como ao nosso mundo.